Nós estamos vivendo aí a pandemia do coronavírus no Brasil. Você já imaginou se você pudesse alertar as pessoas do futuro para não cometerem os mesmos erros ou até mesmo dar dicas de como passar por esse momento? A Universidade Federal de Juiz de Fora ela fez um projeto de uma cápsula do tempo. Cartas escritas hoje vão ser lacradas e só serão reabertas em 2050. Vamos assistir. Julho de 2020. Vivemos uma pandemia causada pelo novo coronavírus. A paisagem está diferente. As máscaras cobrem os sorrisos no Brasil e no mundo. Os principais centros comerciais foram fechados. Lockdown, distanciamento, isolamento social. O novo coronavírus surgiu na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Hoje, 6 meses depois da descoberta da doença, quase todos os países já registraram casos da Covid-19, a maioria deles com mortes. Mas será que daqui a 30 anos, somente as imagens e as reportagens feitas hoje vão conseguir expressar os sentimentos que afloraram nas pessoas durante a pandemia? Foi pensando nisso que a Universidade Federal de Juiz de Fora criou o projeto Queria que Soubessem. A ideia é reunir cartas que vão ser colocadas em uma cápsula do tempo. Esse material vai ficar aqui, em Minas Gerais, no Jardim Botânico de Juiz de Fora. A cápsula só vai ser aberta em 2050. Para que as pessoas da nossa geração pudessem dizer para a geração de 2050 onde a gente errou, onde a gente acertou e o que era isso. Até para que eles não repitam os erros de atualmente e principalmente aprendam o quanto é importante ser solidário, encarar um desafio como esse, se preparar para outras pandemias que possam vir, mas principalmente para a gente alertar as pessoas o que aconteceu nesse período. Queria que soubessem que, em 2020, o mundo precisou parar. Não é figura de linguagem, estou falando do mundo todo mesmo. Os números de mortos pela Covid-19 aumentam cada vez mais aqui no Brasil. Vocês, aí no futuro, vão ter acesso a essas informações, eu espero, e poderão perceber o nosso medo. Muita gente está morrendo e vocês não vão acreditar. Há quem pense, mas todo mundo vai pegar. Pessoas morrem mesmo. Laís Lagreca tem 27 anos e cursa letras na UFJF. A jovem perdeu uma tia durante a pandemia e viu que perder um ente querido nessa fase era ainda mais difícil. Como profissional que trabalha com as palavras, ela sabe da importância da escrita para a história. A sensação que dá é que a gente não pode adoecer, a gente não pode sequer falecer, porque você não vai se despedir da pessoa. E isso tudo me fez pensar até mesmo na questão do poder do abraço. Como que um abraço, que era uma coisa tão simples, cotidiana, fundamental para as nossas relações, hoje em dia é uma coisa que pode passar uma doença. Os profissionais de saúde em 2020 foram vistos como mais que essenciais. Eles trabalham na linha de frente do combate ao coronavírus. Uma turma de medicina que formou na UFJF em 1992 se reuniu pelas redes sociais e juntos deixaram uma mensagem. De repente, uma pandemia colocou o mundo em quarentena. Muitos de nós fomos atuar na linha de frente na assistência aos doentes com Covid-19. Desde as primeiras notícias que tivemos, muitos sentimentos surgiram. Medo, tristeza, solidão. Como será o futuro? Vamos sobreviver? Hoje, a pandemia é o grande obstáculo que venceremos com algumas perdas. Para a gente é uma prova, é um desafio de estar atuando na profissão, que eu acho que é um pouco de um sacerdócio também, se colocando mais no lugar do paciente, pensando que poderia ser a gente mesmo, poderia ser um familiar. Luan tem 22 anos e é estudante do curso de História. Para ele, os testemunhais são importantes para a construção da memória de uma nação. Achei importante participar desse projeto para contribuir com a construção de narrativa a partir dos meus recortes pessoais, né? Enquanto uma pessoa LGBT, enquanto um homem negro, enquanto uma pessoa de classe baixa que mora na periferia de Juiz de Fora, mora no bairro São Benedito, eu consigo perceber essas transformações da cidade ao andar por elas. Foi também nas regiões periféricas que ficou a preocupação da Marcileia Tomás. Ela é da área de serviço social e se viu privilegiada por poder ficar em casa, em distanciamento social, enquanto via as outras pessoas precisando se expor para trabalhar. A ansiedade é forte. Junto à pandemia, ainda ocorre nesse país a crise política e moral.
os discursos de ódio e falta de investimento nas políticas públicas, como a saúde, que colocam em xeque o cuidado necessário para a população brasileira. A pobreza, o desemprego e a fome se escancaram em um país com uma desigualdade social exorbitante. Sim, a pandemia mostra quem são os que mais sofrem e morrem à ruína. Eu observo que fazer o isolamento social, de certa forma, é um privilégio. Eu me observo enquanto mestranda, do serviço social, inserida em casa, escrevendo a minha dissertação frente àquelas pessoas que precisam de sair para vender sua força de trabalho e que geralmente enfrentam esse medo e essa ansiedade que nos assola. As cartas vão ser recebidas pela UFJF até o fim da pandemia. A nossa equipe também vai deixar uma mensagem para que em 2050 todos saibam como foi trabalhar com a informação nesse momento. Queríamos que soubessem que os jornalistas colocaram as próprias vidas em risco para levar a informação correta às pessoas. Em 2020, vivemos uma era de disseminação de notícias falsas e isso tornou o nosso trabalho ainda mais desgastante. Qualquer pessoa pode escrever uma carta. O formulário de participação está no site da UFJF. Ao lado do local onde a cápsula vai ficar, os organizadores do projeto vão plantar uma árvore para deixar para o futuro, além de memórias, uma esperança de dias melhores. Tenho adiado por alguns dias e até semanas a necessidade de refletir sobre o que estou vivendo em 2020. Entretanto, enquanto homem, preto e gay, integrante do movimento social negro, professor de educação básica, cotista de baixa renda, primeiro da minha família a adquirir diploma de ensino superior, morador da periferia de Juiz de Fora, entendo a importância de que a minha narrativa sobre o presente seja levada ao futuro.